Fala galerinha, tudo bem? Espero que sim. Preparados para darmos continuidade a mais uma aula de interpretação textual, analisando então tudo que é cobrado para vocês, tanto na questão do mundo dos vestibulares, como também nos exercícios dos livros de vocês, acima de tudo, quando é cobrado, como é cobrado, a gente precisa identificar. Na nossa última aula, então, a gente falou sobre um assunto super importante, né? É muito bacana quando cai uma questão que trabalha, por exemplo, a questão mesmo das propagandas, né, dos textos publicitários. São questões super utilizadas no mundo dos vestibulares e também dentro dos livros de vocês, e não somente na parte, né, de língua portuguesa, como em várias outras disciplinas também são usados questões contextualizadas, né, com propagandas publicitárias. E é muito bacana quando você sabe a constituição, como é formado um texto publicitário, as características. E hoje, meu amigo, não seria diferente. Trouxe pra gente uma meta. A nossa meta da aula é a seguinte: já pegue, por favor, todas as suas anotações. Galera que adora fazer seu mapa mental, já pega aí suas canetas coloridas e tudo mais, marca texto, bora fazer um mapa mental top. Galera que não gosta tanto de produzir um mapa mental, mas gosta de fazer os seus resumos. Gente, cada um tem o seu método de estudo. Não fique engessado, querendo pegar um modelo do outro, às vezes não é o seu método, né? Encontre o seu método, encontre a forma como você gosta de estudar e aproveite, força pra você, vamos lá? Então a meta é a seguinte: vamos trabalhar com o tema a diferença, a grande diferença entre cartoon, HQ, ou seja, história em quadrinho, paródia, caricatura e charge. Amigo, são coisas importantíssimas e muita gente acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa e, além de não ser a mesma coisa, possuem características diferenciadas. Algumas conseguem se correlacionar, certo? Porém, várias outras têm vertentes totalmente diferentes e hoje, na aula de hoje, eu quero te mostrar. E, acima de tudo, exemplificar isso para você. Preparado? Vamos lá? Então, segue comigo. Não esqueça, qualquer dúvida que você tiver, coloca para mim no comentário, ou até mesmo a dúvida que você tenha tido em vídeos anteriores, você pode voltar, coloca pra mim e eu já respondo pra você, tá bom? E nunca esqueça que, finalizando a aula, agradeço desde já a sua atenção aqui no vídeo pra mim, tá bom? Agradeço muito mesmo. E aí você finaliza o vídeo, coloca o seu nomezinho e eu sei que você assistiu o vídeo, por favor, tá bom? Não esquece não. Vamos lá! Primeira coisa, já iniciei a nossa aula com a caricatura. Tem uma galera que tem o dom do desenho, né, que adora desenhar e tudo mais, e tem uma facilidade imensa para fazer isso daí, ó, caricatura, né? E aí eu gostaria muito de colocar para você o primeiro ponto. Gostaria muito que você soubesse o que é uma caricatura, né? E aí eu coloquei até como exemplo a questão mesmo do Ronaldinho Gaúcho, né? Que é uma das personagens, uma das pessoas, né, mais utilizadas no campo, no mundo das caricaturas. Se você joga aí agora no Google Imagens, digita aí Ronaldinho Gaúcho caricaturas. Gente, aparecem milhares e milhares e milhares de caricaturas que foram produzidas, né, pra ele, né, pra homenageá-lo e tudo mais, porque é uma figura muito importante no mundo do futebol, né? E aí então eu coloquei pra você assim, ó, caricatura é a representação exagerada. Analisa, amigo, os traços dessa produção, né, dessa caricatura, e ao lado você tem ele como um todo. Então, olha só os traços exagerados, então assim, de características ou até mesmo de hábitos de uma pessoa. São pontos fortes que a pessoa, ao produzir essa caricatura, faz uma análise e insere isso no próprio desenho, ok? Aí eu coloquei ali embaixo um óbvio pra você. E eu disse o seguinte: a primeira imagem representa então muito bem o que é uma caricatura. Veja que ela ressalta o quê? Os traços do Ronaldinho. Uma característica forte dele é a questão dos dentes, né? Então ficou algo que se sobressaiu na imagem. Veja que é ressaltado então os dentes tortos, ok? Além dos dentes tortos, né, a questão do nariz, o nariz mais largo, os cabelos longos que ele usou por tanto tempo, né? E apesar disso,
a gente começa olhando a imagem dele e quando a gente analisa a caricatura, tudo ficou o quê? Exagerado. E aí está a própria característica do que é uma caricatura, né? Esse exagero, ou de uma característica do ser, ou de um hábito específico da pessoa, ok? Anotou tudo? Vamos para algo super importante no mundo dos vestibulares. Gente, é cobrado um monte, isso daí não cai em prova de vestibular, isso despenca, né? As charges, o que você tem que analisar de uma charge, como é que funciona uma charge, né? E acima de tudo, o que é a charge? E eu coloquei pra você, charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar. Amigo, já puxa uma setinha, charge satiriza. Por meio do quê? De uma caricatura. Olha isso. Você tem uma sátira por meio de uma caricatura de algum acontecimento. Amigo, olha o foco. Charge, você tem uma sátira, né? Em cima do quê? Dentro da ideia da caricatura, e essa caricatura é de um acontecimento atual com uma personagem ou mais personagens envolvidas. E aí, então, eu coloquei para você até como exemplo a questão da justiça como um todo, né? E olha só, as charges foram criadas no princípio do século ali XIX por pessoas opostas ao governo, ok? Ou críticos políticos que queriam o quê? Se expressar de forma jamais apresentada e super inusitada. Então tá aí, eu tô te mostrando de onde surgiu a charge. Então desde sempre ela tem uma função da sátira, né? Do ato do deboche às vezes, né? Mas no campo do quê? De chamar a atenção de forma inusitada e tudo mais da própria política, do governo, né? Das críticas pesadas, ferrenhas. E eu continuo. Foram reprimidos por governos, né? Principalmente a questão dos impérios e tudo mais, porém ganharam grande popularidade com a própria população. Por quê? Porque era uma forma de divertir, né? De você olhar aquilo dali e concordar com a situação. Fato que acarretou sua existência até hoje. Então, assim, quando você pega um jornal mais crítico e tudo mais, você tem em algum campozinho, em algum lugar específico, uma charge, né? Por quê? Porque você vai ter ali um acontecimento atual trazendo uma sátira, um deboche em cima dessa situação, né? Com uma função de quê? De cutucando socialmente a política, o governo e tudo mais, e a ação dele, né? Então, isso pode ser visto na ilustração aí do lado, né? Que você tinha lá a questão do ministro Joaquim Barbosa, que ficou super famoso, com aquela história do mensalão e tudo mais. Então, nela, analisa o que foi inserido no cara. A gente tá trabalhando ali, ó, o martelo e a capa foram o quê? Realçados, né? O primeiro através de uma ampliação desse martelo e dessa capa, né? Indicando uma punição dolorosa aos réus do mensalão. Então ele seria o justiceiro da situação, né? Já a segunda foi diferenciada a fim de comparar o personagem como um herói justiceiro. Então, analisa as duas imagens. Eu tô te mostrando a primeira aí, a questão da própria charge em cima dessa situação. Beleza? Vamos passando. Olha lá, o cartoon, que também é bem utilizado, mas não tanto quanto a charge e o quadrinho em si, né? Mas também é importante você saber qual é a função dele. Cartoon, cartoon ou o cartoon mesmo, né? É o desenho humorístico acompanhado ou não de legenda, né? De caráter, olha isso que a titia grifou, de caráter extremamente crítico, retratando de uma forma bastante sintetizada, né? Algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. Então é algo corriqueiro, comum, né? O termo é de origem inglesa, ok? O significado da palavra, né? Cartoon é mesmo estudo ou esboço de algo, né? E é muito utilizado nas artes plásticas, é bem construído mesmo. Esse tipo de desenho é ainda considerado uma forma de comédia, né? E mantém o seu espaço da imprensa escrita atualmente, ok. No Brasil, foi na revista Pererê de Ziraldo, na edição
em 1964. Tenta lembrar o que estava rolando historicamente em 1964. Vai ter muita função para essa produção do cartoon da época, hein? Que se lançou o neologismo cartoon. Neologismo, para quem não sabe, é uma palavra nova, né? Logo, adotado no jargão profissional. Na composição do cartoon, podem ser inseridos elementos da história em quadrinhos. Tá aí o entrelaçamento que eu vim citando para você no início do vídeo. Como os balões de falas, subtítulos, onomatopeias. Para quem não lembra onomatopeia, lembra o que é onomatopeia? Não? Figura de linguagem que trabalha com a questão dos sons, né? E até mesmo a divisão de cena sem quadrinhos. A narrativa do cartoon pode ocorrer numa cena ou numa sequência de cenas, sem problemas. E eu coloquei para você o exemplo que diz assim: o cachorrinho do lado tá pensando, o YouTube veio mesmo para substituir a TV. E o cara está ali do lado, com o computador ligado, a página do YouTube, e ele dormindo horrores. Por que isso daí? Ele veio então trazendo de forma humorística a questão de que todo mundo já dormiu em frente à TV, né? E ele veio dizendo o quê? Que o YouTube realmente veio para substituir a televisão, né? E aí, o que você acha disso? Concorda? História em quadrinhos. Muita gente é apaixonado, né, por essa leitura maravilhosa de uma história em quadrinho, né? Aí eu coloquei para você assim, ó, as histórias em quadrinhos são enredos. O que é enredo? É um sinônimo para história, né? Enredos narrados quadro a quadro por meio dos desenhos e textos, né, que utilizam lá o discurso direto. Lembra das aulas do que é o discurso, de como ele é dividido, característico da língua que é falada, ok? Assim justifica-se a pesquisa pelo interesse de demonstrar como as estratégias de organização de um texto falado são utilizadas na construção da história em quadrinhos, que possuem em seu texto escrito características próximas de uma conversação cara a cara. Então, é uma reprodução disso, do próprio diálogo em si, né? Além de apresentar elementos visuais, né, complementadores à própria compreensão. Em vários momentos você está lendo uma história em quadrinho, uma própria imagem já diz muita coisa de tudo para que haja uma compreensão muito maior da história, né? Então, uma HQ causa no leitor um determinado fascínio, por isso a gente tem tanto leitor, tanta gente, até mais velha mesmo, que é apaixonado, que coleciona as histórias em quadrinhos, né? Fascínio devido à combinação de todos os elementos que a constroem, ok? Eu coloquei pra você um clássico do quadrinho, né? Que é a Mafalda. E ela diz o seguinte: quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E eu, muita cultura, sempre muito crítica, né? Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Não. Experimenta sair sem vestido. É triste ter que debater em algum, né, que tem razão. Sempre ela traz um toquezinho, né, da crítica perante a situação. E aí, então, outro ponto super importante, a paródia. Para quem não lembra, a paródia está dentro do grupo da intertextualidade, certo? Mas por que eu trouxe para você? Porque a paródia ela trabalha exatamente com a questão do humor, da crítica, da ironia, certo? Muita gente adora produzir, adora estudar até por intermédio das paródias, e eu coloquei para você nunca mais esquecer qual é a função de uma paródia. A paródia é a recriação do texto ou imagem, geralmente célebre e conhecido, claro, né? É uma reescritura de caráter contestador. A primeira dica que eu te dou aí para suas anotações, mapa mental, enfim, é: paródia tem como elemento principal contestar alguma coisa, certo? De forma irônica, zombateira, crítica, satírica, humorística. A paródia, ela constrói, assim, um percurso de desvio em relação ao texto que está parodiado. Então, você tem o texto original, certo? Que tem um foco. A paródia tem como função trabalhar um outro foco totalmente diferenciado do próprio original, ok? Numa espécie de insubordinação crítica
cômica. Aí eu fui e coloquei lá. Então, de novo, o foco da paródia é trabalhar com a comicidade das coisas, o deboche, a ironia em cima de uma situação específica, ok? E aí do lado você tem lá, Esse Cara Sou Eu, né? Uma canção original do Roberto Carlos, ok? E aí então alguém foi lá, colocou a paródia Os Caras da Vida Real. O cara que pega em seu pé toda hora, que conta os segundos, que você demora, que te chateia e humilha, sem se conter, como um carrapato gruda em você e no meio da rua faz drama, de ciúmes, reclama, esse cara sou eu. E aí então ele veio fazendo o quê? Uma paródia em cima de uma canção já existente com um foco, que é o quê? Criticar a postura de alguns homens em especial, né? E aí a gente vai dando continuidade então. A exemplo de quê? De uma charge, coloquei só pra gente conseguir fixar, ok? Então, olha o exemplo de uma charge. E agora eu os declaro marido e mulher. Podem atualizar os status no Facebook. Gente, qual é o foco dessa charge? Lembre da característica de uma charge e trabalhe com essa ideia. Por quê? Porque nas questões dos vestibulares é cobrado o objetivo, o foco, a ideia principal e você tem que saber. Então agora faça as reflexões em cima dos exemplos que serão dados, ok? Olha o próximo. O exemplo do cartoon, ok? Me deem o nome de um bicho bem conhecido que comece com a letra A. Aedes aegypti. Qual é a função do cartoon dentro disso? Próximo, exemplo de tirinha. Não vamos viajar nessas férias, filho, mas podemos ir ao parque. Só não peça pra comprar nada, tá? Tá bom. Ai, que saudade das crises. Gente, olha só. Faz as suas anotações. Coloca as características de cada um. Assista várias outras, né, videoaulas e tudo mais. Encontre o seu método de estudo. É a dica que eu te dou de hoje. Encontre a melhor forma para você conseguir organizar as suas ideias. Faça exercícios e qualquer dúvida conta comigo, tá? Um beijo enorme para cada um de vocês. Estou morrendo de saudade. Esquece não.